Então vamos começar, né, a parte 2 da aula 3. O objetivo é falar de parâmetros de desempenho de retificadores. Então vou apresentar alguns deles e dar alguns exemplos também de cálculo para vocês entenderem como é feito os cálculos. Então inicialmente vamos começar com o conceito de valor médio. Então o conceito de valor médio ele é muito aplicado, né, quando a gente tem um sinal contínuo e ele é dado pela seguinte fórmula, né, 1 sobre período, integral de zero a período, do caso se for da tensão, né, de tensão variando com o ângulo, né, lembrando que o ângulo é Wt mais tal zero, né, d tal, né, ou d θ, né. Se a gente fizesse a conta para a corrente na carga, né, depois do retificador, a fórmula é a mesma. Então é 1 sobre período, integral de zero a período da corrente, né, em relação à variável, né, θ. E a potência de saída contínua ela é dada pela seguinte expressão: tensão contínua vezes corrente contínua. Ok. Agora vamos analisar, por exemplo, como fazer um cálculo desse. Então temos aqui inicialmente um retificador de um diodo, então a tensão de entrada é senoidal, mas como ele é apenas um diodo, só passa a tensão no semiciclo positivo. Então, o diodo só entra em condução no semiciclo positivo. Consequentemente, como aqui é uma carga resistiva, a corrente ela é em fase com a tensão e o pico da corrente é dado por Vm sobre R. O pico da tensão aqui é dado por Vm, imaginando que o diodo é ideal, então não tem queda de tensão no diodo. Então, como calcular o valor médio, né? Então, primeiro a gente precisaria dessa fórmula aqui, né? Qual que seria a tensão VL? A tensão VL é a tensão em cima do resistor. Então, VL é dado por Vm seno de θ, né? Só que essa fórmula só é válida do intervalo de 0 a π. De π a 2π, essa função vale zero. Então, quando a gente montar a expressão de valor médio, né? 1 sobre período, integral de 0 a período. Então, a gente vai ter duas integrais, uma de 0 a π, então sendo que é Vm seno de θ dθ, e a outra é zero, porque o sinal aqui de π a 2π é zero. Resolvendo essa expressão, né, resolvendo a integral, a gente obtém que o valor médio é dado por Vm sobre π. Ou seja, o valor médio dessa tensão, o período da onda é 2π, mas ela é definida em duas partes, né, de 0 a π e de π a 2π. Então, o valor médio desse sinal, né, nesse intervalo de 0 a π é dado por Vm sobre π. Se eu quiser fazer a mesma coisa para a corrente, só que agora qual é a expressão da corrente? Como é resistor, né, é Vm sobre R, né, ou VL sobre R, VL de T sobre R, que é Vm sobre R seno de θ. Então, quando eu fizer o mesmo processo, substituição na integral, né, e fazendo a conta, o valor médio da corrente IS, que é a corrente que está vindo aqui, né, a mesma que passa no diodo e no resistor, é dado por Vm sobre π vezes R. E se eu quiser calcular a potência CC, multiplicando a tensão contínua vezes a corrente contínua, vai dar Vm ao quadrado sobre π ao quadrado vezes R. Então aqui a expressão foi feita genérica, independente do valor de Vm e de R. Caso numa situação prática, é só substituir o valor de Vm e de R, você tem o valor da potência CC. Agora, outro parâmetro importante é o conceito de valor eficaz, ou conhecido como RMS, né? No caso da tensão de saída, né, seria da tensão em cima da carga, né? Então, o conceito de valor RMS é dado pela integral de 1 sobre período, integral de 0 a período, do sinal que eu quero calcular o valor RMS ao quadrado, né, e a derivada em relação à variável dele. E para a corrente seria a mesma fórmula, né? Então a fórmula é exatamente a mesma. Então vamos calcular a potência agora, CA, né? A potência CA é dada por VRMS vezes corrente RMS, ok? Então, pegando o mesmo exemplo, né, com os mesmos sinais, sabendo que a tensão em cima da carga é Vm seno de θ, para me calcular o valor RMS, né, da tensão em cima do resistor, eu vou ter que substituir, né? Quando eu substituir, vai ficar aqui Vm ao quadrado seno ao quadrado, né, de θ. A integral é de 1 sobre período, 2π, só que lembre-se que ela só é definida, né, ela é definida em todo intervalo, mas de 0 a π a gente pode utilizar essa fórmula, né, Vm seno de θ. De π a 2π ela vale zero. Então não precisa nem de eu representar aqui no intervalo de integração. Fazendo e resolvendo isso, a gente obtém que o valor RMS dessa tensão é Vm sobre 2. O mesmo raciocínio para a corrente, substituindo na fórmula, eu vou obter que o valor RMS da corrente no resistor é Vm sobre 2R. Calculando a potência CA, Vm ao quadrado sobre 4R. Ok.
Então nós definimos conceitos básicos, né, os dois primeiros, valores médio e valor RMS. Agora vamos para um outro parâmetro de desempenho, né, que realmente é um parâmetro de desempenho. Os outros dois primeiros não podemos considerar que é um parâmetro de desempenho. Então, o primeiro é eficiência, né? Então, essa eficiência, ou razão de retificação de um retificador, é uma figura de mérito e nos permite comparar a eficácia. Então, ela é dada pela potência CC dividido pela potência CA que a gente acabou de calcular. Então, isso não tem a ver com perdas nos dispositivos. Todos os cálculos feitos até agora consideram o dispositivo ideal, mas esse rendimento significa, como foi dito aqui, né, uma razão de retificação. Então eu calculei nos slides anteriores, né, o PCC e o PCA, só trazendo novamente aqui. Então fazendo essa divisão, né, para achar o rendimento, PCC sobre PCA, obtenho que o rendimento desse retificador de um diodo é 40,5%. Então é lógico que eu teria que comparar com outros retificadores para ver se os outros são melhores que esse ou não, neste primeiro parâmetro de desempenho. Vamos analisar agora o segundo parâmetro de desempenho, que é o valor eficaz da componente CA, da tensão de saída. Então, da componente da tensão em cima da carga. Então, a tensão eficaz da componente CA em cima da carga é dada por raiz quadrada de VRMS ao quadrado menos VCC. Os dois valores a gente já calculou, né, tanto o VCC, que é o médio, quanto o RMS, né? Substituindo isso na expressão de VCA, a gente obtém que o valor da eficaz da componente CA é 0,385 Vm, né? Então também tem relação ao valor de pico. Mais um parâmetro de desempenho, né, é o fator de forma. Então o fator de forma é a relação entre o valor RMS e o valor CC, né, o valor médio, né, valor de divisão entre o valor RMS e o valor médio. Então, trazendo também esses valores já calculados, substituímos, obtemos que o fator de forma é igual a 1,57, ok? E mais um parâmetro, fator de Ripple. Então, o fator de Ripple mede a relação entre a componente CA e a componente média. Então, como já foi calculado, também a gente pode substituir nas expressões anteriores e ficar em relação ao fator de forma. Então, se o fator de forma for dado, eu posso apenas substituir aqui e calcular o fator de Ripple, né? Ou alguns livros chamam de fator de ondulação. Mas vamos imaginar que, como a gente já tem o VCA que a gente calculou e o VCC, substituindo na forma, o fator de Ripple aqui é igual a 1,21, ok? Mais um parâmetro de desempenho, o fator de utilização do transformador. Ele é definido como a potência CC dividido pela tensão RMS, né, de entrada, ou tensão RMS do secundário do trafo, e a corrente RMS do secundário do trafo. Então o PCC a gente já calculou, né? Estou trazendo aqui novamente, e vamos lembrar qual que é a tensão no secundário. Então a tensão no secundário é essa aqui, a expressão, né, Vm seno de θ, né? Então, fazendo o valor RMS de Vs, eu obtenho que Vm é igual a Vm sobre raiz de 2. E para a corrente, é Vm sobre 2R, que é exatamente a mesma que o valor RMS da corrente no diodo. Então, a corrente que passa no transformador é o mesmo valor que passa no diodo, né? Questão em série. Fazendo a conta, o fator de utilização do transformador é dado por 0,286. O fator de potência, ele pode ser dado pela potência CA, calculada anteriormente, dividido pela relação VSS, né, que seria a tensão e corrente no secundário do transformador. Trazendo aqui esses valores que também já foram calculados, a gente pode substituir e achar que o fator de potência é igual a 0,70. Né? Então, o fator de potência baixo. E o fator de Cristo é o último parâmetro que a gente vai analisar aqui nesse material, na aula de hoje, né? Muitas vezes, né, ele é de interesse para especificar a capacidade, né, as capacidades de corrente dos dispositivos e componentes. Então, o fator de Cristo da corrente de entrada é definido como a relação entre os valores máximos e eficaz dessa corrente. Então, o valor máximo seria o valor de pico dividido pelo valor eficaz. Então, fazendo essa conta, né, no caso, sabendo que a corrente, né, é dada por essa fórmula, então eu já sei que o valor de pico é Vm sobre R. Né? Então, o valor de pico é Vm sobre R. E o valor eficaz, ou RMS, eu calculei anteriormente, já mostrei que é Vm sobre 2R. Então, na hora que eu calculo o fator de Cristo, obtenho igual a 2, certo? Então, se fosse uma corrente senoidal, né, certinha, o fator de Cristo seria igual a raiz de 2.
como essa corrente ela é só senoidal de 0 a π, né? De π a 2π ela vale 0, então ela não é senoidal exatamente igual à tensão. Então não vai dar raiz de 2. Ok, vamos fazer uma comparação agora, para encerrar essa aula, entre um retificador monofásico de apenas um diodo e um retificador trifásico com uma carga resistiva. Então, primeira coisa, o rendimento. Observem que o rendimento do retificador trifásico é muito maior, 99,8%. A componente alternada em cima da carga é bem menor, ou seja, a tensão em cima da carga vai ser bem mais próximo de uma constante. O fator de utilização do transformador, nesse caso, é muito maior também. Então, ou seja, o transformador vai estar quase o período todo, né, a parte toda trabalhando. O fator de forma é bem próximo do unitário. O fator de Ripple é muito baixo, 0,04, comparado com 1,21. E o fator de potência é bem mais alto, 0,95, comparado com 0,70. Né? Ok, então agora é com vocês, né? Eu encerro aqui as aulas referentes ao capítulo 3 e abraço a todos e agradeço aí pela atenção.